Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para meditarmos na Palavra de Deus, orarmos, intercedermos pelas necessidades uns dos outros. Esta semana nós iniciamos os nossos cultos presenciais dominicais. Durante a semana ainda manteremos nossa programação como estava anteriormente, toda gravada em casa, mas no domingo teremos os cultos presenciais às 9h30 da manhã e repassaremos esse culto para a noite. Quem não puder participar pela manhã poderá participar de noite com o culto gravado. Vamos orar. Nós esperamos que você esteja bem, que você esteja confiante naquilo que Deus vai fazer na tua vida, na vida dos teus familiares, na vida de outras pessoas aqui do nosso Brasil e em todo lugar, porque nós estamos vendo coisas muito difíceis. Mas, queridos, o Senhor nos dá força para prosseguir. Lembre sempre da palavra do Senhor. Nunca, jamais te abandonarei. Vamos orar? Ó Deus maravilhoso, perfeito, Tu és santo, Tu és o nosso Deus, o amado da nossa alma. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus chamou o Pai de Abba. Sim, nós queremos dizer, papai, paizinho querido, com muito carinho, Senhor, nós te temos em nossa vida. E é maravilhoso poder te chamar de paizinho, porque sabemos que o Senhor é próximo a nós e nós somos teus filhos amados. Muito obrigada pelo sol que raia pela manhã, pelas estrelas que surgem à noite, fazendo um espetáculo maravilhoso para a nossa visão. Isso é tremendo, Senhor, isso é tão gostoso, tão maravilhoso. O Senhor vê os mínimos detalhes para a nossa vida. Obrigada, Deus. Mas apesar de vermos que o Senhor é tão cuidadoso, muitas vezes nós estamos sendo muito faltosos para contigo, Senhor. Estamos negligenciando aquilo que é essencial, o nosso encontro diário contigo. Ó Deus, está te ouvindo, está ouvindo tuas orientações, está conversando contigo minuto após minuto. Muitas vezes nós nos afastamos dessa prática tão importante para a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos nos importando com o outro. Tenha misericórdia de nós, Senhor, limpa a nossa vida. Algumas vezes tem aquele baúzinho lá no fundo, guardado, com as coisas do passado que não queremos nos desfazer. Mas faz vir à tona, Espírito Santo de Deus, a nossa mente, para que, ó Deus, com a força que tens, que possamos assim colocar diante do Senhor e confessar nominalmente cada uma das nossas falhas diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos limpa, nos capacita para continuarmos, Senhor, fazendo a obra que Tu escolheste para nós. Em nome de Jesus. Amém. Há um texto no Salmo 51. O versículo diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me uma vontade nova e firme. O salmista aí, ele coloca seu sentimento diante do Senhor, porque essa é uma oração de alguém que está arrependido e que recebe o perdão de Deus. Então ele expressa também um desejo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele também revela essa atitude desse coração arrependido, que é de estar firme no Senhor, que está firme e dedicado ao Senhor. Que a nossa vida seja assim, que nós possamos a cada dia fazer esse exercício, e olhar para nós mesmos e nos comprometermos com o Senhor. Mas agora cantemos ao nosso Deus,
Logo após, nós vamos ouvir a meditação de hoje. Lembre, não deixe a palavra sem uma resposta. Dê uma resposta ao texto de hoje. Vamos cantar ao nosso Deus, exaltá-lo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me baste, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me baste, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me baste, Tua presença é o meu prazer. Amém, Jesus.
Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz a todos vocês que estão aqui conosco hoje. Hoje, dia 16 de setembro, vamos fazer a leitura da nossa devocional e o título de hoje é Mantido pelo Espírito Santo. Mantido pelo Espírito. O texto base é o de 1 João, capítulo 3, versículo 24, que diz assim: Deste modo sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A leitura diz assim: Um barco não afunda porque está na água, afunda porque a água entra nele. Da mesma maneira, cristãos não deixam de viver como deveriam porque estão no mundo. Deixam porque o mundo entrou neles. Não deixamos de produzir o fruto do Espírito Santo porque vivemos em um mar de corrupção. Deixamos porque o mar de corrupção entrou em nós. E isso pode acontecer quase sem percebermos. No primeiro momento, nós nos dedicamos a Cristo, nos entregamos à vontade divina. Mas pouco a pouco, as águas frias do mundo penetraram em nós. Ficamos preocupados com as coisas do mundo e fomos deixando as coisas de Cristo de lado. A maioria dos navios que percorrem os oceanos tem bombas funcionando constantemente, sugando qualquer água que possa penetrar num vazamento. Do mesmo modo, precisamos manter as bombas do arrependimento funcionando. Precisamos tapar os buracos com a verdade da palavra de Deus. Não permita que o mundo afunde o seu navio. Quando ele fala de mundo aqui, ele está se referindo ao pecado, ao mundo, ao pecado, certo? Aquilo que está afastado de Deus, afastado da vontade de Deus. E quando ele fala de barco, ele fala de nós. Ele fala de nós. É interessante porque eu trabalhei com barco por um bom tempo, fazendo evangelismo em comunidade ribeirinha. E na cidade onde a gente guardava o barco, o local é chamado marina, né? E nessa marina, às vezes quando a gente ia, né, para fazer manutenção no barco, nós víamos outros barcos que ficavam em terra, abandonados mesmo pelos seus donos, né? Então, abandonados e ficavam ali em terra, alguns metade na terra, metade na água, no caso encalhados, e eram abandonados ali. Aquilo me dava uma aflição também nos meus amigos, por ver aqueles barcos, às vezes bonitos, ali largados, apodrecendo, o cupim comendo, soltos ali, largados mesmo. Isso dava agonia, né? Dava uma certa agonia, porque às vezes a gente chegava e via que uma peça havia que se soltado, né? Então, bastante agonia, porque o barco foi feito para quê? Para navegar, para cortar as águas, para atravessar, né, esses rios e mares que nós temos aqui em nosso planeta. Isso me lembra um pouco do que diz também João capítulo 17, versículo 15, onde diz assim: Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Se nós somos os barcos e o pecado, aquilo que é contrário ao Senhor, é o mundo que está afogando a população mundial, Jesus Cristo aqui fala: não peço que os tire do mundo. É como se ele dissesse: olha, não tira esses barcos da água. Eu peço simplesmente que os livre do mal. Impeça que essa água entre neles, impeça que eles afundem. Eu quero que eles naveguem nesse mar de caos, sabe, de desordem, de pecados. Eu quero que eles naveguem por aí.
porque nós temos uma grande obra a fazer. Então, a primeira coisa que eu lembro, fazendo essa leitura e pensando um pouco naquilo que eu vivi, né? Nesse contexto de barcos. Outro fator e último fator é que nas comunidades ribeirinhas eu via, às vezes eu pegava umas rabetinhas, né? Umas canoas com um motorzinho, o rapaz ia levando a gente e eu tinha que ir com um pote tirando água de dentro da canoa. Ela ia enchendo de água e a gente ia tirando, aí parava um pouquinho, aí enchia, aí tirava, canoas de madeira, que ia entrando água. E não era uma vez, várias vezes, isso era super comum, né? Mas eu lembro disso. E pensando nisso, e vendo o texto também aqui, eu lembrei da passagem em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Em outra versão fala: não vos conformeis com este mundo, não se conforme com este mundo. No contexto de barco e água, nessa rabetinha que eu ia tirando água o tempo todo, né? E sempre permanecia assim, e para eles era normal. Eu quero dizer que isso não pode ser normal na sua vida como um barco de Cristo. Não pode ser normal que a água está entrando e você está só aqui com a vasilhinha retirando. Não, você foi feito para ser hermético, sabe? Para que a água não entre. Você foi feito para que a água não entre. Aceitar que essa água entra constantemente, aceitar que isso é normal, não condiz, sabe? Isso é se conformar com o mundo. Você não pode se conformar com o mundo. Você não pode se conformar com o mundo. Então, seja mantido pelo Espírito Santo. Seja mantido pelo Espírito Santo. Porque Cristo permanece em vocês pelo Espírito que Ele nos deu. Não permita que o mundo afunde o seu navio, tá? Que Deus te abençoe grandemente.